Bem-vindo, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Robert Jefferson, né? A casa caiu para ele, o Robert Jefferson, que teve aí uma péssima notícia, essa que é a realidade, né? O Robert Jefferson está com sérios problemas aí com a Polícia Federal, com o Supremo Tribunal Federal, com todo mundo. Esse aqui é o Roberto Jefferson, não sei se você está sabendo quem ele é. Esse rapaz aqui é muito amigo do Bolsonaro e ele simplesmente teve hoje, no dia de hoje, uma péssima notícia vindo diretamente do Supremo Tribunal Federal, tá? E a casa caindo para ele. Eu vou falar mais um pouco sobre essa situação, dizer para você quem é esse Roberto Jefferson aí, o mais conhecido como Bob Jefferson, enfim, tá? Eu vou explicar para você o que aconteceu com o Roberto Jefferson, qual foi a péssima notícia que ele teve, tá? Mas antes disso, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Roberto Jefferson, um amigo do Bolsonaro, que teve aí, de certo modo, uma péssima notícia, essa que é a realidade, a casa caindo aí pra ele, né? Tá aqui, só que aqui nessa foto ele tá feliz, só que na verdade ele não tá. Essa que é a realidade, ele se encontra hoje foi preso, a gente vai falar mais sobre isso. Mas hoje ele se encontra internado e tendo péssimas notícias, uma decisão aí atrás da outra ruim lá no Supremo Tribunal Federal. Não sei se você lembra, mas o Roberto Jefferson está aí sendo, de certo modo, acusado de calúnia, incitação aí ao crime, de dano ao patrimônio público e, de certo modo, homofobia, né? Então, o Supremo Tribunal, né, foi aberto lá contra ele uma série de certo modo, ação. Na realidade, foi aberto uma ação, né, lá no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, porque o Roberto Jefferson tinha dado várias entrevistas atacando aí, de certo modo, o Tribunal Superior Eleitoral, senadores aí da CPI da Covid, né, e Supremo Tribunal Federal e a pessoas também LGBTQIA+, tá? E para poder piorar, né, ele atacou diretamente lá o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, né, decretou a prisão preventiva dele, né, porque de certo modo ele tinha quebrado todos os requisitos aí, né, que faziam com que ele permanecesse solto. E os policiais federais foram até a casa dele para poder prendê-lo. Só que o Roberto Jefferson, né, além de todas as coisas ruins que ele fez anteriormente, ele simplesmente recebeu aí os policiais federais a bala, tá? Recebeu os policiais federais a bala, a granada e uma série de outras coisas, feriu, machucou lá, enfim, muitas pessoas. Essa aqui é a realidade. Teve até situação da qual o pessoal tinha mencionado que tinha vizinhos que poderiam ter sofrido aí esse impacto, né, por conta da conduta do Roberto Jefferson, e ele, de certo modo, foi conduzido à jaula mesmo assim. O padre Quevedo, ó, o padre Kelmo, né, aquele que o pessoal fala de padre, enfim, né, chama ele de padre de festa, enfim, comenta aí. Ele também foi lá, só que mesmo assim não adiantou em hipótese alguma. Mesmo o padre indo lá, o Roberto Jefferson foi, de certo modo, pra jaula. Essa aqui é a realidade e a casa caiu para ele. Aí, o que acontece? O Roberto Jefferson, solicitando, de certo modo, toda a ajuda lá do Bolsonaro e Companhia Limitada, mesmo assim, mesmo o padre indo lá, todo mundo indo lá, ele foi pra jaula. Agora, ele, de certo modo, ingressa aí na justiça, dizendo que o foro, né, privilegiado para discutir essa ação, de modo geral, o local ideal não é lá, é em outro lugar, tá? Essa aqui é a realidade. Ele solicitou, fez esse questionamento, né, para ver se, de certo modo, ele conseguiria esse benefício para ser discutido diretamente lá na Justiça Federal, só que ele teve aí uma péssima notícia, tá? Ele queria que de certo modo fosse discutido, só que o ministro Alexandre decidiu levar a questão aí para o Supremo, para os outros ministros analisarem. O Roberto Jefferson está preso ou está internado lá em um hospital, e só que agora ele está tentando, de certo modo, ver se ele consegue fugir aí dos braços do Supremo Tribunal Federal. Só que surgiu agora a notícia da Folha de São Paulo que o Gonê defende que a ação contra Roberto Jefferson seja aí, de certo modo, no Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é a realidade, tá? Ele não quer que vá para a primeira instância. Isso porque, né, existe algo chamado conexão, né?
no processo, que é quando, de certo modo, existe o mesmo pedido, mesmas pessoas, né? É como se um processo tivesse a ver com o outro. Isso não pode ser, vamos dizer assim, não pode abrir 10 processos, porque imagina que, né, quanto que se gastaria com a justiça com 10 processos. Então, se tem as mesmas pessoas, têm o mesmo sentido, abre ali, né, é aberto, né, um processo só, né, ocorre aí é solicitado, né? Como é que eu posso dizer? Para mim não me perder aqui. É aberto um único processo e a partir dali vai ser julgado e tem praticamente ali uma única sentença. E uma outra razão para isso também é para que não haja sentenças diferentes, tá? Só para você ter uma noção. Então, o Roberto Jefferson teve aí uma notícia, né? Muito ruim, porque o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, defendeu que a ação que o ex-deputado Roberto Jefferson, né, é réu que continue no Supremo Tribunal Federal por conexão aí dos atos golpistas, tá? E aí o Gonet fez lá uma manifestação e mencionando sobre isso. Gente, eu nem pedi o like aqui, porque eu tô tentando aí pedir o like e tô esquecendo de como fazer. Essa aqui é a realidade. Agora sim, eu acho que agora surgiu aí o botão ideal. Então, você tá sabendo que o Roberto Jefferson teve uma péssima notícia, a coisa ficou complicada. Acho, né, em resumo, né, em resumo não, só pra gente, né, esclarecer aqui, acho que vai ser muito difícil o Roberto Jefferson conseguir aí, de certo modo, qualquer, né, reversão na justiça. Os advogados dele estão tentando, estão até criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo, né, que de certo modo, um único ministro tá ali utilizando, né, deixa eu pegar aqui a parte que diz ainda que o Supremo vem constituindo precedentes com o acúmulo de processos por um único juiz ao analisar o processo, né, da Operação Lava Jato. Enfim, tá? O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: só o ministro Alexandre de Moraes está resolvendo ou julgando esses processos. Não é uma coisa, segundo eles, não é uma coisa muito legal e a casa, de certo modo, ela cai, tá? Para quem? Para o Roberto Jefferson. E aqui é importante a gente dizer o seguinte, tá? Sobre essa situação aí do Roberto Jefferson. É que, na verdade, o cara realmente ele pisou na bola, literalmente. Defendeu lá, ou pelo menos defendeu não, atacou o Supremo Tribunal Federal, estava defendendo as ideias dele de uma maneira um tanto que estranha, e a casa caiu de vez, porque a polícia foi lá, né? Em especial porque o Bolsonaro perdeu as eleições e as coisas voltaram ao normal aqui no Brasil. Eu nunca vi, não me lembro, talvez você lembre, né, de um cara que recebe a polícia daquele jeito lá, a Polícia Federal, se, né, o cara tá aí para poder contar a história. Só no caso do Roberto Jefferson, que foi um caso à parte. Enfim, né, é bem verdade que não aconteceu algo, poderia ter acontecido uma coisa pior, poderia, mas não aconteceu, só que o Roberto Jefferson tá sendo punido pelo braço da justiça. Gente, ó, é isso. Eu acho que nessa situação, eu acho muito difícil o Roberto Jefferson escapar. Essa que é a realidade, né? Ele vai ser julgado e vai ser julgado de modo duro, de modo draconiano, pelo fato de você tá vendo aí um monte de crimes, tá? Se for pegar, vai passar 20 anos aí na cadeia. Essa que é a realidade, vai ser duro para ele. Agora, o Roberto Jefferson pisou muito na bola, beleza? Então é isso, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, comenta aí o que você achou de tudo isso, né? Valeu, é isso, abraço.